Elas trabalham em silêncio, mas com uma eficiência extraordinária. No subsolo, constroem labirintos intrincados de túneis e câmeras, como uma cidade subterrânea perfeitamente planejada. Elas são mestres na arte da cooperação. Carregam folhas, sementes e pequenos fragmentos de alimentos muito maiores que seus próprios corpos, demonstrando uma força que desafia a lógica. Elas não trabalham para si mesmas, mas para o bem-estar da colônia. Cada uma tem uma função e, juntas, formam um organismo coletivo que exemplifica a harmonia do esforço em grupo. Neste episódio, vamos continuar falando sobre os insetos sociais, mais especificamente sobre pequenas e grandes arquitetas da natureza, as formigas. As formigas são encontradas em quase todos os ambientes terrestres do planeta, e elas são tão pequenas que conseguem entrar em qualquer lugar. Existem cerca de 13 mil espécies de formigas descritas até agora, embora estima-se que o número total possa chegar a 20 mil espécies diferentes. Elas são extremamente diversificadas e variam em tamanho, comportamento, dieta e formas de organização social, o que lhes permite se adaptar a diferentes nichos ecológicos e desempenhar papéis essenciais em diversos ecossistemas ao redor do mundo. Mas você pode estar se perguntando por que estudar e conhecer seres tão pequenos que normalmente não medem mais que alguns milímetros. Bom, a resposta é uma continuação da diversidade dos insetos que falamos no episódio 1. É verdade que eles são bem pequenos, mas são tão numerosos que se tornam imensos. Veja as formigas, por exemplo. Pesquisadores da Universidade de Warburg e da Universidade de Hong Kong realizaram uma análise abrangente, com mais de 500 estudos de campo realizados em diversos ecossistemas ao redor do mundo. E em 2022, publicaram um estudo estimando que existem cerca de 20 quatrilhões de formigas no mundo. Isso são 20 mil milhões de milhões. De forma numérica, é um 20 seguido de 15 zeros. Comparando esse número à população humana, isso significa que há cerca de 2,5 milhões de formigas para cada pessoa na Terra. Você pode se assustar com o peso e tamanho de um elefante ou um urso, mas imagine o que milhões e milhões de formigas juntas são capazes de fazer. Todo esse número equivale a 12 milhões de toneladas, o que excede a massa de todos os pássaros e equivale a cerca de 20% da biomassa da população humana. Este número impressionante destaca a onipresença das formigas e sua importância ecológica. Com tantas formigas espalhadas por praticamente todos os ambientes terrestres, elas desempenham funções cruciais, o que por si só já justifica a importância de estudá-las. Então, qual é, afinal, a função das formigas? Como elas vivem e por que são tão fascinantes? Eu estudo formigas e eu sempre penso nas formigas como um organismo que é o mais similar aos humanos, se olharmos, por exemplo, para sua estrutura social. Então, há espécies de formigas, como as cortadeiras, por exemplo, que têm sociedades complexas, onde diferentes indivíduos têm papéis diferentes ou funções diferentes. Eles cuidam dos mais novos. Uma característica distintiva das formigas, abelhas e outros insetos sociais é que os adultos cuidam dos mais novos. Os recém-nascidos dependem dos adultos para sobreviverem. Elas vão se dividir mais ou menos por função. Então, a gente tem a rainha, que é a que funda o formigueiro,
e o trabalho dela é produzir os ovos que vão gerar todas as outras formigas. Então desses ovos vão nascer larvas, e essas larvas, de acordo com a quantidade de alimento que elas receberem, elas vão se tornar adultos das diferentes castas, e elas têm uma variação morfológica entre elas. Sim, as comunidades de formigas são bem organizadas, na verdade. Em muitos casos, eles têm uma complexa divisão de tarefas, onde diferentes formigas estão realizando diferentes trabalhos. Então, por exemplo, algumas formigas podem nunca deixar o ninho. Seu trabalho pode apenas ser cuidar dos mais novos, das larvas, das pupas, dos ovos. Ou seu trabalho pode envolver tirar o lixo para fora. Muitos formigueiros têm uma área separada dentro do ninho, onde eles colocam sobras de comidas ou formigas mortas. Então, eles pegam a formiga morta e a carregam para o lixeiro/cemitério. E outras formigas vão ter a tarefa de sair do ninho para procurar comida. Essa é a tarefa especial que elas fazem. E em alguns casos ainda vai haver outras formigas. Lembrando que as operárias que realizam cada uma dessas tarefas. E uma das classes de operárias pode ser especializada em defender a colônia. Então a gente tem as formigas cortadeiras, que são as que saem do formigueiro para buscar cortar folha para levar para dentro. No caso dessa espécie que a gente tem aqui, é uma formiga que produz um fungo dentro do formigueiro. E é esse fungo que alimenta todo mundo que vive dentro do formigueiro. Então as cortadeiras vão cortar as folhas que vão servir de alimento para o fungo, tem as jardineiras que são as responsáveis por cuidar do fungo, como se estivesse cuidando de uma planta, tem as enfermeiras que são essas que lidam com as pupas, com as larvas que vão se tornar adultos, tem os soldados que são formigas maiores, com a cabeça um pouco maior, com a mandíbula maior, que são responsáveis pela defesa do formigueiro. Então, em épocas de crise, que está tendo algum ataque, tem algum predador pela região, a tendência é o formigueiro produzir mais soldados. Então, se um animal vem e começa a cavar na entrada do formigueiro, como um tamanduá, por exemplo, ou um tatu vem e tenta comer algumas das formigas, essas formigas operárias, que por vezes chamamos de soldados, vão atacar e defender. E como um biólogo que passou muito tempo cavando em formigueiros, estou muito familiarizado com elas. Elas são bem boas em defender a colônia. Então, se elas estão mordendo ou picando, isso é uma forma de defesa. Elas estão tentando proteger suas irmãs e seus bebês. E tem as castas reprodutivas, né, que são as fêmeas e machos alados, que eles só são produzidos numa época específica, e quando tem um gatilho ambiental, seja chuva, às vezes raio, depende da espécie, saem todas voando de dentro do formigueiro, se reproduzem no ar, e é aí que são formadas novas rainhas que vão formar outros formigueiros em outros lugares. Então, em algumas espécies, a formiga irá nascer para uma dessas funções, mas em outras espécies, elas mudam com o tempo. Então, as formigas operárias mais jovens são as enfermeiras que vão ficar dentro do ninho e ajudar a cuidar das larvas, e à medida que ficarem mais velhas, se tornam as que irão para fora do ninho, para encontrar comida. Isso é um trabalho muito mais perigoso. Então, você faz isso quando for maior e mais experiente. A revoada das formigas é um dos espetáculos mais fascinantes da natureza. Um evento sincronizado, em que milhares de formigas aladas emergem de suas colônias para realizar o voo nupcial. Essa espécie de dança acontece quando condições ambientais ideais, como temperatura e umidade, se alinham, muitas vezes após uma chuva, criando o cenário perfeito para a reprodução. Durante a revoada, machos e fêmeas aladas, as futuras rainhas, deixam seus ninhos em busca de parceiros para acasalar. Eles são geneticamente programados para realizar esse voo uma vez em suas vidas. Os machos, após o acasalamento, têm um destino breve, morrendo logo depois de cumprir sua função reprodutiva. Já as fêmeas, após o acasalamento bem-sucedido, arrancam suas asas e buscam um local para fundar uma nova colônia, tornando-se as rainhas dessa nova geração. O que acontece? Na verdade, a rainha sente a chegada da primavera, começa a esquentar o ambiente e ela vai produzir ovos reais. Esses ovos reais, as larvas,
Os ovos dessas larvas vão ser super alimentados, vão comer mais do que as operárias. E aí vão formar as rainhas virgens ou os machos, tá? Essa diferença de castas ocorre por conta da alimentação. Então, as menorzinhas já são adultas, então, já são jardineiras ou lixeiras. Então, elas comeram menos fungo do que uma soldado, que uma cortadeira, que uma rainha. Uma rainha virgem, tá? E aí, então, quando começa a época de chuva, que geralmente é o final da primavera, a gente vê as revoadas de formigas. Algo curioso na vida das formigas é a forma como elas se alimentam. Algumas formigas, como as predadoras, são carnívoras e se alimentam de outros insetos ou pequenos invertebrados. Existem as formigas que coletam, armazenam e se alimentam de sementes. Outras que consomem néctar e substâncias açucaradas e até as que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Mas existe também um outro grupo de formigas, as cortadeiras, que têm um método totalmente diferente. Dia após dia, essas pequenas trabalhadoras cortam folhas, pétalas e fragmentos de plantas e em fileiras organizadas as carregam para seus ninhos, onde o verdadeiro segredo de sua sobrevivência se esconde. Ao contrário do que se imagina, as folhas que transportam não são seu alimento direto. As formigas as depositam cuidadosamente em câmaras especiais, onde as utilizam como substrato para cultivar um tipo de fungo que serve de alimento para toda a colônia. E elas ainda fazem coisas complicadas, que a gente pensa que só os humanos fazem. Por exemplo, elas têm agricultura, as cortadeiras cultivam a própria comida na forma de um fungo. Então, quando as vemos carregando folhas para o ninho, elas não vão comer essas folhas, ao menos não diretamente. O que elas vão fazer é pegar as folhas e usá-las como substrato para o fungo crescer. O fungo transforma a folha e as formigas podem ter acesso aos nutrientes das folhas ao comer o fungo. Elas saem em busca mesmo. Então elas vão sair, vão explorar o ambiente ao redor das bocas de formigueiro, que são aquelas que a gente vê aquele montinho de terra, e elas vão caçar quando elas identificarem uma planta, uma árvore interessante que tem folhas boas, elas voltam, avisam outras cortadeiras e vão todas, começam a cortar e vão trazendo o que elas precisam para dentro do formigueiro. Na verdade, no caso das formigas cortadeiras, as quenquens ou as saúvas, elas produzem um fungo para poder se alimentar. Então as cortadeiras vão lá nas folhas, nas árvores, cortam a folha em pedacinho, traz para o ninho para produzir um fungo. Algo semelhante do que a gente faz quando a gente come cogumelo. A produção de cogumelo a gente usa raspa de madeira ou troncos de árvore para produzir os cogumelos que a gente consome, que a gente encontra no supermercado. Então, o shimeji, o shiitake, champignon, são fungos que a gente encontra, que a gente cria em madeira para poder se alimentar. As formigas fazem algo bem parecido com a gente. Então, elas usam as folhas para produzir um fungo e para poder também se alimentar. A função da formiga rainha é similar à função da abelha rainha. Ela é quem vai botar ovos e garantir a continuação da prole para o bom funcionamento da colônia. Mas o que acontece com o formigueiro quando a rainha morre? A rainha, como ela é a base do formigueiro, a partir do momento que ela morre, o formigueiro morre também. A diferença é quanto tempo vai levar. Então, uma rainha ela pode viver 20 anos, a gente já teve bicho aqui sob cuidados humanos, você consegue manter o formigueiro estável, então a rainha pode viver muito. A gente já teve bicho que viveu 18, 24 anos. As outras castas, as operárias, né, que englobam todas as outras castas, elas vão viver meses, questão de até 6 meses, e vão sendo repostas pela rainha conforme ela bota. A partir do momento que a rainha morre, não tem mais ninguém botando ovo, aquele formigueiro só vai durar tanto quanto durarem as operárias que estão lá. Aos poucos elas vão morrendo e o formigueiro deixa de existir. Observar a dinâmica de um formigueiro é fascinante. Mas como ele se desenvolve embaixo da terra, é difícil ver esse trabalho em ação.
Os formigueiros são maravilhas da engenharia natural, construídos com precisão e perfeitamente adaptados ao ambiente. Dentro deles, túneis e câmeras são projetados para armazenar alimentos, criar larvas e proteger a rainha. Normalmente, por estarem escondidos debaixo da terra, não temos noção da sua dimensão e do trabalho incansável das formigas. Porém, nesta estrutura de acrílico, podemos observar de perto como esses insetos se movem e operam em harmonia, revelando os segredos de seu mundo subterrâneo. No planeta inseto, há anos é mantida essa estrutura de acrílico que permite observar a rotina das formigas. Mas também visitamos o Zoológico de São Paulo, que recentemente iniciou um formigueiro em exposição, possibilitando ver de perto o trabalho dessas pequenas incansáveis. A gente faz a manutenção do formigueiro diariamente, então como ele está nessa condição de cuidados humanos, os nossos tratadores chegam, anota o que foi colocado no dia anterior, o tipo de folha, a gente tem uma lista de folhas que a gente sabe que elas cortam para a gente garantir uma diversidade e garantir a saúde do fungo. Então ela chega, o formigueiro está dentro de uma área fechada, com umidade e temperatura controlada, porque isso é essencial para o fungo se desenvolver de forma saudável. E se não tiver fungo, o formigueiro também vai minguar e pode chegar a morrer. Se a gente sente que as câmaras estão muito úmidas, o tratador seca a câmara. Se a gente sente que precisa de umidade, a gente fornece alguns cortes de fruta. E esse cuidado, esse acompanhamento, especialmente do ambiente, é muito importante, porque o nosso formigueiro está para fora da terra. Dentro da terra cria-se um isolamento e é muito mais fácil fazer esse ajuste de temperatura e de umidade. Então a gente tem que contornar aqui de outras formas. Mário, esse aqui é um baita de um formigueiro, hein? Grandinho até. É. Eu acho, pelo menos. Você não acha, não? Não. Por quê? Um salveiro, esse aqui é um salveiro. Sim. Tá? A espécie que a gente tem aqui é a saúva cabeça de vidro. O tamanho de um salveiro pode chegar em torno de mais ou menos 100 metros quadrados de área central. Nossa. É mais ou menos o tamanho dessa parte da casa, essa parte de cima. E profundidade de 3 a 8 metros. Então pode ser bem maior. Olha, aqui a gente consegue ir acrescentando câmaras e ir aumentando a estrutura. Na natureza, ele pode chegar ao tamanho de um campo de futebol tranquilamente. O tamanho médio de uma formiga varia bastante de acordo com a espécie, mas em geral podem medir entre 1 milímetro e 3 centímetros. As formigas cortadeiras, como as saúvas, muito comuns no Brasil, possuem operárias que variam de 5 a 15 milímetros. Outras formigas urbanas, como as formigas do açúcar, também têm um tamanho médio de 3 a 5 milímetros. Mas dentro de uma mesma colônia, há uma variação de tamanho entre os diferentes membros, como as operárias, que geralmente são menores, e as soldados, que são maiores. Mas uma formiga não costuma ter mais de 3 centímetros. Consegue imaginar? Criaturas de poucos centímetros são capazes de criar formigueiros do tamanho de estádios de futebol. Aqui, pelo que eu vejo, é uma maquete que vocês criam para a gente entender mais ou menos o funcionamento de um formigueiro real que acontece debaixo da terra. Isso. Então, tudo é assim? Elas separam o cotidiano delas, por assim dizer, em câmaras diferentes? Na verdade, um salveiro ele vai ser formado por 2 zonas principais que a gente fala. A zona viva, que são onde estão as panelas de fungo, tá? E a zona morta, que é uma panela de lixo. Tá? No caso, assim, as saúvas, elas vão se alimentar de um fungo, tá? E por isso, então, que eu falei que elas fazem aquela panela de fungo. Tá? E aí, o que acontece? Elas vão se organizar nesse formato para evitar a contaminação do fungo. Tá? Então, o lixo fica sempre separado do formigueiro para evitar a contaminação desse fungo. E aí, dependendo da espécie, a conformação de ninho pode ser diferente. A panela externa, as panelas mais externas podem ser de fungo, as internas de lixo, ou variar conforme a espécie. Isso varia conforme a espécie.
Mas é interessante porque a gente passou aqui mais cedo, né? E essa primeira câmera aqui, que é onde ficam as folhas, estava muito maior. Então elas já fizeram um baita trabalho, porque agora tem poucas coisas. São essas folhas que elas transformam em fungo e aí elas se alimentam do fungo, é isso? Isso. Vamos pensar que o pessoal geralmente reclama bastante dessa uva, né? Porque ela acabou com a árvore do jardim ou do pomar. E é isso que elas vão fazer, elas vão cortar, usar as folhas mesmo, vão cortar as folhas daquele local para usar as folhas como substrato para cultivar o fungo, tá? E aí vamos pensar que numa floresta a formiga teria opções de árvores do que cortar. Quando a gente pensa num jardim ou num pomar, um formigueiro só vai encontrar um tipo de planta, ou poucas espécies de planta. E aí elas vão acabar escolhendo uma e vão acabar mesmo com a planta. E aí por isso que a gente acaba achando que ela é uma praga, mas na verdade elas são importantes porque elas vão ajudar a oxigenar o solo, vão ajudar a aerar o solo. Então, esse formato de formigueiro que permite entrada de ar, é isso que você quer dizer? Sim. Tá. Vamos pensar que as formigas, quando elas fazem um ninho mais ou menos de 100 metros quadrados, em profundidade de 3 a 8 metros, o ar circula melhor ali no solo. Diferente do que a gente conhece como que as minhocas, né? Que geralmente é superficial. Tá? Vamos pensar que minhoca não deve passar de 50 a 60 centímetros de profundidade. Tá. E as formigas vão muito além disso. Isso. Elas ajudam a aerar e permeabilizar melhor o solo. As formigas elas desempenham diversos papéis. Elas podem ser participantes ativos assim da cadeia alimentar, servir de alimento para algum animal, para algum inseto, ou às vezes até para mamíferos, no caso dos tamanduás. Mas além disso, elas são importantes para fazer a ciclagem dos nutrientes no ambiente. Então ela vai pegar folhas da planta, vai usar isso no fungo e tudo que sobrar ela vai deixar numa câmara e isso vai passar por decomposição e são os nutrientes que vão voltar para o ambiente. Então ela tem um papel importante nessa ciclagem. Além disso, a estrutura do formigueiro acaba sendo muito boa para o solo e para a mata como um todo, porque elas produzem os formigueiros podem ser, embaixo do solo, eles podem ser muito grandes. Então elas produzem esses túneis, essa diversidade de câmaras, e isso favorece a areação do solo, favorece a drenagem para impedir que o lugar se alague, além de ter toda essa distribuição de nutrientes para aquele local. O formigueiro molha quando chove? Porque ele tem uma entrada, né, por onde as formigas entram. Na verdade, ele não chega a molhar. Na verdade, as formigas têm uma técnica, aquela terra solta que fica, é uma forma que aquela terra, quando chove, quando ela vai entrar no ninho, aquela terra tampa o ninho, evita que entre água, ajuda a impermeabilizar dentro do formigueiro. Parece que elas são grandes engenheiras. Sim, são boas engenheiras. Ao contemplarmos o mundo das formigas, é impossível não se maravilhar com a sabedoria que as permeia. Cada pequeno corpo, cada estrutura subterrânea e cada trilha traçada revela um projeto de vida minucioso, onde cada detalhe, ainda que pequeno, parece ter sido moldado com uma intenção e um propósito. As formigas, tão pequenas e silenciosas, nos ensinam sobre a grandeza do mundo. Em seu trabalho incessante, elas desempenham papéis essenciais, reciclando nutrientes, mantendo o equilíbrio do solo e servindo como cuidadoras invisíveis de um ecossistema delicadamente orquestrado. Neste mundo que parece caótico, elas nos mostram um reflexo de unidade e propósito. Cada colônia é uma sociedade miniatura, onde cada indivíduo vive para o bem do todo, uma imagem viva de cooperação e sacrifício. É como se elas carregassem em si um eco da obra de um Criador que criou um mundo em perfeita harmonia.